E vem conferir uma análise do terceiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E lançou o terceiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E eu fico impressionado como essa temporada está brincando com uma ideia de quebra de expectativa. Porque quando a gente começou a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, o que a gente imaginou que seria o primeiro episódio? Obviamente, imaginou quem não leu o mangá, porque quem leu já sabia para qual caminho a obra ia. Quem tá assistindo o anime sem ver o mangá, imaginou que a gente ia começar com os personagens que a gente terminou a primeira temporada. Mas não foi isso que aconteceu. A temporada começa quebrando a sua expectativa e trazendo um flashback, misturando o Geto e também o Gojo. A partir daí a gente acompanha um excelente primeiro episódio, onde apresenta muitos personagens que a gente já conhece de Jujutsu Kaisen, só que mais novos. Principalmente os professores de modo geral, um episódio excelente. Quando termina o primeiro episódio, a gente termina vendo o Fujigoro. Imagina, quem é esse cara, o que ele pode fazer. E a gente imagina que o segundo episódio vai focar nele, vai mostrar mais desse vilão, que é o gancho para um segundo episódio. E não é isso que acontece. O episódio até tem bastante do Fujigoro, mas ele já começa com o Geto e o Gojo interrogando aquelas pessoas que estavam lutando contra ele no final do primeiro episódio. Mais uma vez quebrando a expectativa. E depois de um episódio muito bom, o episódio termina com a Shoko, junto com o Gojo, falando que a Kuroi foi capturada. E quando você termina com esse gancho, você imagina que o terceiro episódio vai ser focado inteiro em Geto e Gojo tentando ir atrás da Kuroi, salvar eles. Mas não é isso que acontece. E mais uma vez, esse episódio quebra as expectativas. E quebra as expectativas mais de uma vez. E não acho que eu comecei essa análise como algo negativo. Na verdade, isso é muito positivo. É muito melhor e muito mais positivo que uma obra quebre a sua expectativa, traga algo que você não está imaginando e te surpreenda do que siga aquele roteiro padrão com começo, meio e fim e que você sabe para qual caminho vai levar. Eu gosto muito disso e estou gostando muito dessa forma como a segunda temporada de Jujutsu Kaisen está realmente levando os seus episódios. Para mim, até agora, os 3 primeiros episódios da obra foram excelentes. O primeiro episódio é excelente, o segundo episódio é muito bom e esse terceiro episódio volta a ser excelente e surpreendente em vários pontos. Como eu falei, ele tem mais uma quebra de expectativa que eu vou falar durante a análise. Porque esse episódio, em vez dele começar com eles indo atrás da Kuroi, começa na verdade com a Shoko no meio de um oceano. A gente não entende muito bem a cena, tem um diálogo dela falando um pouco mais sobre a vida dela e como ela se sente. Isso vai ser importante para ao longo do episódio. E logo depois, em vez de já cortar para realmente eles indo atrás da Kuroi, foca com eles discutindo o que eles vão fazer, como que eles vão salvar ela, qual que vai ser o objetivo deles. A partir daí, tem uma conversa do Gojo falando que ele não vai conseguir proteger ela o tempo todo, e a partir daí, foca do nada para ele já salvar a Kuroi, já no meio de um lugar onde é um oceano, quebrando mais uma vez uma expectativa que você imaginava que seria o da Kuroi, e aí começa a abertura. Logo depois da abertura, eles voltam para esse mar, para essa praia, e aí você imagina que esse episódio vai ser um episódio de transição. E por que você imagina isso? Porque depois de 2 episódios onde tem muito pouco respiro e o foco é muito mais na ação, desenvolver os personagens e apresentar eles através da ação, você imagina que esse terceiro episódio, assim que eles focam na praia e pulam a parte do resgate, vai ser um episódio muito mais focado em vamos desenvolver os personagens que a gente apresentou até agora, vamos desenvolver a Kuroi, vamos desenvolver a Shoko, vamos desenvolver o Geto junto com o Gojo. E nesse começo de episódio é um pouco isso, porque nesse começo de episódio a gente mostra um pouco o que aconteceu com a Kuroi, mostra que realmente ela ficou sozinha porque o Geto ia ajudar o Gojo e a partir daí ela foi capturada, e logo depois disso, por ela estar sozinha, ela foi capturada. E aí quando mostra o resgate da Kuroi, mostra que foi algo muito rápido. E isso é uma coisa que eu gosto bastante nessa temporada de Jujutsu Kaisen. Tanto no primeiro episódio, quando eles apresentam uma luta que vai acontecer, como agora o resgate da Kuroi, eles fazem algo muito rápido. E isso tinha que acontecer, porque o Geto e o Gojo são muito fortes, o nível de poder deles é muito alto. Esses personagens que são num nível mais baixo não conseguiriam lutar contra eles. Então seriam lutas que não criariam um impacto pro público. O público saberia que eles não iriam perder. Então trabalhar com uma forma de comédia essas lutas ajuda muito a fazer com que elas funcionem e também não virem lutas que criam incoerências futuras com próximas lutas
Então é algo interessante, porque você sabe que não vai ter um senso de perigo ali, porque nenhum dos dois vai perder, então você trabalha de uma forma interessante aquilo. Depois, ainda tem mais um pouco desse momento da praia, onde o Gojo e também a Shoko estão brincando ali, e é uma cena muito importante, porque vale lembrar, a Shoko, ela vai se fungir, ela vai virar o Tenjin. Então a partir daí, ela precisa desses momentos mais humanos, esses momentos mais reais, esses momentos onde ela se lembra que ela é uma humana e que ela curte a vida, ela quer viver, ela quer ter essa vontade de realmente viver de um modo geral. Nesse momento, mais dois personagens são apresentados que estão indo lá para ajudar eles nessa missão deles, que é o personagem do Nanami e do Haibara. Haibara é um personagem novo que a gente não conhecia, mas o Nanami já é um personagem que a gente conhece, com um visual completamente diferente. Achei muito curioso e interessante esse visual diferente que o autor deu para ele, esse design que também é muito interessante. Tem um diálogo sobre eles quererem conhecer mais do veterano, a gente vê a diferença de personalidade de um pro outro, e a gente volta pra praia. O Gojo percebendo que ela quer ficar mais tempo ali, o Shoko coloca um dia a mais pra Shoko ficar na praia, e tem um diálogo super importante entre o Gojo e o Geto, onde o Geto percebe que desde que começou essa perseguição e proteger ela, o Gojo não dormiu mais. Ele tá usando 100% do seu poder o tempo inteiro, e aquilo vai cansando ele. A partir daí, eles resolvem ir pra escola de magia daquele lugar, para poder finalmente juntar a Shoko com o Tenjin, e quando eles estão indo lá, aparece pela primeira vez o Fujigoro. O Fujigoro consegue acertar o Gojo por trás, e aí ele fala que lembra dele de um outro momento. Esse momento que ele lembra dele seria um dos poucos momentos onde alguém conseguiu perceber a presença dele como assassino, e foi o Gojo quando ele ainda era uma pequena criança. A partir daí, o Geto solta os seus bichos, seus demônios em cima do Fujigoro, e começa a luta de Gojo contra Fujigoro. Eu acho que é uma luta que é uma das mais esperadas da temporada até agora, e que provavelmente vai ser uma das mais esperadas quando eles voltarem a se reencontrar, se eles voltarem a se reencontrar, porque eu não li o mangá, eu não sei o que vai acontecer com o Gojo a partir de agora, mas o que acontece? É uma luta muito boa, muito bem feita, muito bem animada, destacar obviamente os animadores que fizeram essa luta, que me agradou muito, me deixou muito empolgado, mas ao mesmo tempo elogiar o autor do mangá. Ele é muito criativo na forma das lutas, ele é muito criativo em como ele consegue escalonar as lutas, ou seja, ir evoluindo ela e levando em outro patamar, de uma forma onde vai aparecendo que não vai ter saída, e como ele usa os personagens. O Fujigoro, ele usa um bicho em volta dele e consegue cobrir sua parte espiritual, fazendo com que o Gojo não identifique ele, fazendo com que a luta fique muito mais interessante. Eu acho que é muito legal brincar com o Gojo, porque ele é um personagem que ele é praticamente invencível, então você tem que ter uma criatividade para criar as lutas deles. Me agrada muito, e aqui é isso que acontece. O autor cria uma boa luta, onde é legal ver como, de novo, ela vai escalonando como o Fujigoro vai usando o cenário, aí o Gojo destrói os cenários, aí ele usa os insetos, e a partir daí ele usa uma lâmina que faz com que ele destrua. A partir daí, a gente já percebe porque o Fujigoro é conhecido como o matador de feiticeiros, porque ele é tão forte. E ele volta a falar uma coisa que a gente já tinha percebido, mas agora de uma maneira mais complexa no segundo episódio. Ele fala que o seu objetivo era usar outros inimigos para poder cansar o Gojo, porque ele sabe a força do Gojo, a força dos olhos dele, e sabe que só se cansando ele conseguiria ganhar essa batalha. E isso é uma super estratégia. Inclusive, eu já vi isso numa HQ que também usou muito bem essa estratégia. Na HQ onde o Batman é quebrado no meio pelo Bane, a parte que ele quebra a coluna do Batman, ele também usa essa estratégia. Ele faz com que o Batman lute contra vários inimigos a noite inteira para enfraquecer, e quando chegasse na casa dele, o Bane quebrasse as costas do Batman. É meio que isso que o Fujigoro faz. Ele usa vários elementos, tanto na parte de recompensa pela Shoko, até realmente no ponto de usar outros personagens para ir lutando contra o Gojo, para ele ficar fraco, e aí o olho dele não conseguiu usar completamente a sua capacidade, e ele conseguiu lutar. Aí tem uma cena chocante, onde ele usa uma lâmina especial que quebra essa barreira do Gojo, cortando ele no meio, e a gente achando que o Gojo morreu. A partir daí a gente volta pro Geto e também pra Shoko, onde eles vão chegar num ponto onde realmente ela vai decidir se ela quer seguir sua vida normal ou se ela realmente quer se fundir ali com o Tenjin. Uma coisa super interessante desse episódio é como eles brincam vários momentos da Shoko com o mar. Tem um momento no meio desse episódio, antes de eles chegarem na escola de feitiçaria, onde ela encontra um grande aquário. E depois, no final, nessa parte, quando ela vai lembrar, ela também lembra de um grande aquário. É muito legal essa metáfora que o autor faz. Essa ideia de que os peixes estão meio que soltos ali, mas eles estão soltos num lugar meio que controlado. É como se fossem animais num zoológico. Também funcionaria muito bem essa metáfora. Essa ideia de que eles estão num ambiente natural, mas o tempo inteiro eles estão cercados, eles estão numa simulação do que seria realmente a vida deles. Eles estão dentro de um aquário, eles estão no mar,
mas eles nunca vão ter aquela vastidão que o mar pode dar. Eles não podem ir para onde eles quiserem. E a Shoko tem essa metáfora com ela. Ela está no mar, ela está realmente naquele lugar gigantesco, mas ela está presa num aquário sua vida inteira, sem poder conhecer novas pessoas, sem criar grandes laços e sempre preso nas mesmas coisas. É uma excelente metáfora que funciona muito bem nessa ideia do aquário, porque tem a imensidão do mar que a gente não consegue ver o fundo dele de tão grande que é, mas ao mesmo tempo, no aquário, apesar de parecer isso, é tudo muito controlado. E essa é a vida da Shoko. Uma excelente metáfora, inclusive com a escolha do mar, deixa tudo mais bonito por causa do azul. No final, eles usam muito bem a trilha sonora para poder mostrar que vai ser um momento de virada, um momento onde ela vai seguir a vida dela, mas aí aparece o Fujigoro, dá um tiro na cabeça dela, parecendo que ela morreu nesse momento, ou ela realmente morreu. Aí ele avisa que ele matou o Gojo, e aí vai ter uma batalha entre o Geto contra o Fujigoro, e o episódio se encerra. Esse final é muito bom e muito bonito, e muito bem dirigido, muito bem construído. Como eles colocam a trilha sonora para um momento de grandiosidade, de felicidade, e termina com um tiro, mudando completamente o cenário, e colocando inclusive de uma trilha sonora boa e bonita para algo completamente em silêncio, algo triste. E aí o episódio se encerra de uma maneira excelente. Esse episódio é o melhor episódio da temporada até agora, em todos os sentidos, em narrativa, em desenvolvimento de personagem, em construção de personagem, em sequência de ação e de um final fantástico. Esse aqui poderia facilmente ser um penúltimo episódio da temporada que iria funcionar perfeitamente bem. Eu adorei esse episódio de mais um acerto de Jujutsu Kaisen. 3 episódios até agora, 2 excelentes e um muito bom, sendo que esse terceiro foi o melhor da temporada até agora pra mim. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do terceiro episódio de Jujutsu Kaisen? O que você espera da temporada a partir daqui? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.